Agora é oficial. Ao contrário da primeira temporada, Sono Bisque Doll está quebrando a internet pra valer. Furou muito a bolha. E só com o trailer da segunda temporada. Pra vocês terem ideia, no momento que eu tô gravando, o anime nem lançou ainda. Falta um mês pro anime começar a passar. Ah, Vitor, 100% que é hypado por causa da Marin, só por causa da Marin, ai, ai, ai. Claro que a Marin é a grande responsável pro sucesso de Sono Bisque Doll, mas ela não é o único motivo pra Sono Bisque fazer sucesso. E a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, junto com outras curiosidades que você talvez nem espere que eu traga. I know you told your friend you're not okay. A premissa de Sono Bisque Doll é simples. Consiste numa garota que faz cosplay, ou seja, ela tem o hobby de se vestir de personagens de anime, jogos, dentre outras coisas, personagens que ela mesma gosta. No entanto, não é como se você pudesse comprar esse tipo de roupa por aí. Normalmente, as pessoas que têm esse hobby fazem as próprias roupas delas. Só que nem todo mundo tem esse tipo de habilidade, certo? E como a protagonista, assim como muitas outras pessoas da vida real até, não tem esse tipo de habilidade, eu mesmo não tenho. Depois de descobrir que o menino da sala dela tinha esse tipo de habilidade, ela chegou nele pra pedir ajuda pra ele. E o jeito que ela pede, gente, é sensacional. Tanto que o Proto até fica meio sem jeito no primeiro momento, porque ela é meio doidinha das ideias, além de ser muito bonita. E pros padrões do Japão, ela é extremamente extrovertida. A personalidade da Marin é sensacional. Não à toa, ela por si só já foi suficiente pra ter vendido muito bem a primeira temporada do anime pra grande maioria das pessoas que parou pra assistir. Então, como vocês podem ver, não é só o visual dela que importa, não é só as cenas picantes com ela que importa, muito pelo contrário. A personalidade dela é muito mais importante do que isso de forma geral. É o que carrega a história de verdade. Ah, Vitor, então você vai me dizer que esse trailer não estourou por causa dessa ceninha dela fazendo beicinho com palitinho? Gente, eu não sou ingênuo. Eu sei que boa parte do público de Sono Bisque preza muito esse tipo de cena. Não tô falando que não. O que eu tô falando é que pessoas como eu, que não se importam muito com esse tipo de cena em específico, adoram Sono Bisque por outros motivos, que não estão na superfície. Não é vendo o trailerzinho que você vai acabar gostando de Sono Bisque. E mesmo que você goste desse tipo de coisa, eu duvido que seja só por isso que você gosta muito de Sono Bisque. Duvido. Porque não só a personalidade da Marin é muito interessante, como o protagonista da história vai se mostrando um personagem muito mais interessante do que ele parecia no primeiro momento. Ah, Vitor, mas eu assisti uns episódios, ele é super porta. Será? Sono Bisque é um mangá que já acabou, e eu li o mangá até o final. Eu posso dizer pra vocês, a história não é tão comprida assim. O protagonista não é tão travado quanto muitas pessoas pensam. E mesmo que ele fosse, o desenvolvimento que ele vai recebendo ao longo da história e a relação que ele vai formando com a Marin com o passar dos episódios, dos capítulos, whatever, é muito interessante. É muito interessante mesmo. É uma progressão romântica do casal muito bacana e é um desenvolvimento individual desse personagem fora de série. Ah, Vitor, não é possível que é tão bom assim. Talvez não seja. E se você estiver certo, eu adoraria saber o porquê. Agora, pra mim funciona, porque eu já sou bem mais velho do que a Marin, o protagonista da história, e mesmo assim, só de lembrar da minha época com 17, 18 anos lá, eu consigo traçar alguns pontos de identificação com esse personagem. Ah, Vitor, você era travadão quando você era adolescente? Nem tanto, gente. Eu não era travadão com mulher, se é isso que você tá querendo saber. Mas eu tinha alguns complexos, eu tinha algumas questões minhas, né? Principalmente quando eu era mais novo ali, eu tinha alguns problemas de autoestima e tal. Então eu consigo me identificar com o protagonista da história de Sono Bisque até certo ponto. Eu entendo a dificuldade que ele tem até certo ponto, pra chegar na Marin, pra fazer algumas coisas, e eu também consigo ver o que a Marin enxerga de bom nele. Porque não é igual o Kanokari, por exemplo, onde a personagem muito bonita, extrovertida, com uma personalidade excelente e tal, acaba gostando de um cara e a gente não entende muito bem o porquê, sabe? Pelo menos até dado momento da história, né? E em Sono Bisque isso não acontece. Desde meados da primeira temporada, já fica muito nítido pra quem tá assistindo que esse personagem tem muitas qualidades que cativam não só a Marin, mas outras mulheres ao longo da história. Ah, Vitor, então é o pseudo Harem? Dá pra dizer que mais ou menos, porque elas não ficam se jogando no protagonista, mas tem mais de uma mulher que acaba gostando dele. Nesse presente momento da história, a gente já tem, de certa forma, um triângulo amoroso em volta do prota, né? A Marin é outra menininha que também faz cosplay. Só que honestamente falando, é um triângulo amoroso entre várias, mais várias aspas. Primeiro porque Sono Bisque não é o tipo de história que se propõe a focar nisso. Então é mais pra incomodar do que qualquer outra coisa que essa menina acaba aparecendo. Segundo que, eu não sei se alguém tem dúvida, mas se você está em dúvida se o prota com a Marin vão ficar juntos até o final da história, meu amigo, minha amiga, você precisa urgentemente começar a prestar atenção no que você tá assistindo, porque é óbvio que isso vai acontecer. Assim, não sei se alguém tem dúvida, mas se alguém tiver, gente, meu Deus do céu. Por quê? Me diga aqui nos comentários, se você tem dúvida, o porquê carambas que você tem dúvida se eles vão ficar juntos ou não. Porque assim, olha, né? Vamos lá, né?
Ah, Vitor, eu entendi que a progressão romântica do casal é satisfatória, eu entendi que a Marin é uma personagem incrível pra maioria das pessoas, incluindo pra tu, e que o protagonista também é um cara muito interessante, principalmente com o passar dos episódios, mas o que essa história tem a oferecer além da diversão que eu vou ter com a interação entre os personagens? Honestamente falando, não muita coisa. Mas ainda tem algumas coisas muito interessantes. Afinal de contas, é uma história bem escrita. Algumas delas envolvem o desenvolvimento do protagonista, os complexos dele, algumas coisas relacionadas aos traumas do passado que ele tem. Outras, que ainda não apareceram pra gente em anime, envolvem até questões da própria Marin, que assim como qualquer outro personagem bem feito, se assemelha a nós, seres humanos, nesses aspectos. Quer dizer, ela não é uma menina perfeita, gente. Ela tem as coisas dela, ela tem as questões dela, ela tem as coisas que ela quer melhorar, as coisas que ela quer fazer e tudo mais, né? As dificuldades, enfim. Ah, Vitor, então só a Marin e o Prota são personagens interessantes? Na verdade, não. É que por motivos óbvios, eles acabam ganhando mais destaque mesmo. Só que você ainda tem outros personagens secundários que são muito interessantes. Poucos personagens secundários interessantes, ao contrário de obras como Horimiya ou Blue Box, por exemplo. Mas a gente ainda vê um ou outro personagem secundário que também é interessante. Tem a menina que também gosta do Prota, que é pequenininha, apesar dela ser mais velha do que ele, que tem umas questões interessantes, que já foram mostradas até uma parte delas, pelo menos, ao longo da primeira temporada. Tem uma questão ou outra, bem pouca coisa mesmo, relacionada à irmã dela. Aquela moça volumosa. Muitas pessoas provavelmente vão acabar lembrando. Mas enfim, eu sei que provavelmente esse vídeo vai ser mais curtinho mesmo, apesar do tanto de coisa que eu fui falando pra vocês. Mas pelo fato de eu não ter que me aprofundar em cada uma delas, né? Ao contrário de outros animes que são um pouco mais complicados de entender algumas coisas. Sonobisque é bem simples, as coisas são bem fáceis de entender. Então, o valor dessa história tá muito mais na execução que é dada, Tanto no mangá, mas especialmente no anime, que, vale dizer, é uma mídia melhor do que a do mangá. do que qualquer outra coisa. Uma execução tão bem feita em anime que chega ao ponto até de transformar o ecchi num negócio que faz muito sentido. Não tem nada que parece ser forçado, entre várias aspas. Pelo menos não pra mim. Talvez você discorde de mim. Se você discordar, deixa aqui nos comentários o porquê. Eu quero entender, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas concorde comigo que o ecchi, ele tem um contexto. Ele não tá lá solto só pra fazer fanservice, sabe? É claro que em alguns momentos tem aquele jogo de câmera lá e tudo mais, pra dar aquela pimentada no rolê. Assim como algumas coisas que não necessariamente precisariam acontecer, mas apenas como essas, onde você pode se perguntar o porquê ela tá tirando a roupa ali pro protagonista, o porquê aquela situação lá do motel acabou acontecendo, o porquê vira e mexe ela acaba deixando o protagonista estado, dentre outras coisas. Fazem muito sentido. Afinal de contas, em um dado momento, boa parte dessas coisas acaba sendo porque ela gosta dele por causa da personalidade dela. Mas em vários outros momentos acaba sendo só pela circunstância ali que o autor elabora, o que faz com que esse tipo de cena faça muito mais sentido do que costuma fazer em vários outros animes Hong Kong mais apimentados, mais puxados para esse tipo de fanservice, né? De todo modo, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A única coisa que ficou faltando falar é, esse anime vai ser passado na Crunchyroll. Se você tiver Crunchyroll, você pode assistir tanto a primeira quanto a segunda temporada numa boa. E esperem uma qualidade técnica superior da segunda temporada, não muito, um pouco só pelo menos, do que a gente recebeu na primeira. Pelo trailer, visualmente eu achei mais agradável por algumas questões que não vale muito a pena entrar em detalhes aqui pra vocês, porque eu sei que a maior parte de vocês não tá nem aí pra esse tipo de coisa, certo? Forte abraço e até a próxima.